Capítulo 28, exercício 1. A figura SX28.1 mostra as seções transversais de dois cilindros coaxiais infinitamente longos. O cilindro interno possui uma carga positiva e o cilindro externo uma carga negativa de mesmo valor absoluto. Desenhe essa figura sobre o papel e depois desenhe sobre ela vetores do campo elétrico que mostrem qual é a forma do campo elétrico criado. Bem, aqui a gente tem, na verdade, duas figuras que é a mesma. É uma vista lateral dos dois cilindros, né, um corte lateral, e uma vista de frente, né, a corte de frente que ele chama de vista transversal. A ideia é conhecer o campo elétrico em todos os pontos, né, pelo menos o jeito do campo elétrico. Isso é importante por quê? Porque se a gente conhece o jeito do campo elétrico independente do seu módulo, nós podemos utilizar a lei de Gauss, conhecendo toda a simetria, conhecendo toda a estrutura do campo elétrico. A gente pode usar a lei de Gauss para poder calcular o módulo do campo. Porque a gente pode traçar uma gaussiana e assim a gente pode caracterizar uma gaussiana de tal forma que o campo elétrico fique perpendicular a essa gaussiana e seja homogêneo em cima da área da gaussiana, facilitando as contas. Para isso a gente tem que conhecer o jeitão do campo elétrico. E esse problema é importante nesse sentido. Então, por exemplo, no caso dos dois cilindros, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que na parte, o cilindro de dentro, ele está distribuído uma carga positiva, certo? Está distribuído uma carga positiva e no cilindro de fora a carga é negativa, mas de mesmo módulo. Por que é importante o de mesmo módulo? Porque significa, se nós pegarmos o mesmo comprimento do cilindro externo e o mesmo comprimento do cilindro interno, a quantidade de carga seria igual, certo? Então, no mesmo comprimento, a quantidade de carga que a gente poderia pegar seria igual. Bem, vamos pegar um ponto qualquer, por exemplo, entre os dois cilindros. Nesse ponto aqui, como é que ficaria o jeitão do campo elétrico nesse ponto? E para isso o que a gente faz? A gente pega um pedacinho de carga dentro do cilindro de dentro. Esse pedacinho de carga dentro do cilindro de dentro gera neste ponto um campo elétrico assim. Certo? Se nós pegarmos um outro pedacinho, só que agora simetricamente oposto à direção perpendicular entre o ponto e o cilindro, certo? Se a gente vai pegar, por exemplo, um ponto aqui, esse simetricamente oposto, isso é, a uma mesma distância até o ponto, o campo elétrico gerado por ele seria dessa forma, já que os dois são positivos. Ok? Ora, se ele está simetricamente oposto, significa o quê? Significa que a componente horizontal do campo elétrico se anula. Se a componente horizontal do campo elétrico se anula, significa que só vai sobrar a componente vertical. Certo? Isso é, a componente perpendicular ao eixo de simetria do cilindro. Só sobra a componente perpendicular. A componente paralela, ela se anula. Qualquer carga que eu pegue do lado esquerdo, eu tenho sempre simetricamente oposto uma carga do lado direito, cuja componente paralela se anula, já que este cilindro é infinito. Então, qualquer ponto que eu pegue, se eu pegar este ponto, também a componente paralela se anula e só sobra a componente perpendicular. Dessa forma, a gente chega à conclusão que as componentes que o campo elétrico ele é perpendicular ao eixo de simetria do cilindro em todos os pontos, do ponto de vista lateral. É perpendicular ao eixo de simetria e, por exemplo, nessa região também. Bom, e do lado de fora? Ora, do lado de fora a gente tem dois campos elétricos. Se a gente considerar só o cilindro de dentro, o campo elétrico dele vai ser perpendicular a ele e para fora. Certo?
Se a gente considerar só o cilindro de fora, a simetria é a mesma, só vai sobrar as componentes perpendiculares ao eixo e para dentro. Significa que o campo total aqui é a subtração dos dois. Ora, vocês vão perceber depois que o campo do elétron, nesse caso, como as cargas são iguais, o campo elétrico lá de fora vai ser zero. Mas ele não é óbvio, certo? A única coisa que a gente pode afirmar nesse ponto é que o campo elétrico é perpendicular ao eixo de simetria, também na região lá de fora. Ele pode estar para o lado de fora ou pode estar para o lado de dentro. Depende da distribuição de carga. Então, da quantidade de carga. Ele pode estar para fora ou para dentro. Mas uma coisa eu sei, é perpendicular ao eixo de simetria do cilindro. Bem, os mesmos argumentos a gente pode usar no caso da visão transversal. Se eu pego um ponto qualquer e uma distância entre o eixo de simetria e o ponto, qualquer pequena carga que eu pegue de um lado, eu tenho simetricamente oposta a uma outra carga do outro lado, de tal forma que eu posso garantir que o campo elétrico gerado por essas duas cargas é perpendicular ao eixo de simetria do ponto de vista transversal também. Isso é, a componente perpendicular à linha entre o ponto e o eixo de simetria, o campo elétrico também se anula, porque esse cara vai poder gerar um campo elétrico assim e o cara de cima vai gerar o campo elétrico assim. O de baixo gera para cima e o de cima gera para baixo, de tal forma que os campos elétricos perpendiculares à direção entre o eixo e o ponto, que a gente chama de direção radial, certo? Se anulam. Só vai sobrar campo elétrico na direção radial. Os campos elétricos em qualquer ponto aqui têm a direção radial, pelo menos entre os dois cilindros. Ora, e do lado de fora, mesmo argumento. Isso é, com relação ao cilindro de dentro, o campo elétrico é para fora, com relação ao cilindro de fora, o campo elétrico é para dentro. E, no caso, o cilindro de dentro gera fora, perpendicular ao eixo de simetria, e o cilindro de fora gera o campo elétrico para dentro, também perpendicular ao eixo de simetria. O campo elétrico total é a subtração dos dois. Isso é uma coisa que a gente tem certeza. O campo elétrico ou para fora ou para dentro, em qualquer ponto, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, ele é perpendicular ao eixo de simetria. Volto a dizer, a gente vai chegar depois pela lei de Gauss à conclusão de que o campo elétrico do lado de fora, neste caso, neste problema específico, é zero. Certo? Só vou ter campo elétrico do lado de dentro. Mas, de cara, a gente não pode afirmar isso. A gente vai precisar fazer a conta para poder chegar a essa conclusão. É isso.